Minhas irmãs, eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelo convite, irmão Alzira, muito obrigado. Aos nossos pastores, à nossa diretoria, à minha esposa. Eu tenho certeza de que este final de semana ficará marcado nos nossos corações. E humildemente, eu peço que as irmãs e os irmãos que tão esmeradamente se apresentam diante de Deus em oração, intercedam por mim. O desafio de um pregador é, primeiramente, ouvir a voz de Deus e depois ter clareza e buscar de Deus sabedoria para transmiti-la à igreja. Que o Senhor apareça e que eu diminua. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Filipos, no capítulo 3. Eu gostaria de ler a partir do versículo de número 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13, 12, 13. E aí vem o 14 que as irmãs escolheram, mas ficarei no 12 e no 13. Diz a Bíblia: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Amém. Assentai-vos, por gentileza. Desde que foi me dado esta oportunidade, eu venho meditando neste texto. E todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos debruçar diante da palavra, nós sabemos que de lá virá uma revelação de Deus para nós. Mas especialmente quando nós vamos aos textos paulinos, nós precisamos ir com um pouco mais de atenção. Especialmente porque Paulo é um dos maiores teólogos da Bíblia Sagrada ou da história. Quando a gente acha que entendeu o texto de Paulo, é hora da gente voltar a orar um pouco mais, mergulhar um pouco mais, porque os textos revelados para Paulo normalmente vão muito além da nossa compreensão humana. Quando nós olhamos para este texto e olhamos para o tema prossigamos, Paulo traz um contexto. Para que os irmãos entendam, Paulo, ele não é somente um dos maiores teólogos da história. Eu poderia passar um bom tempo da minha introdução falando sobre o currículo, mas não é o foco hoje. Eu quero falar de um outro currículo que Paulo tem e que para este contexto de prossigamos faz todo sentido. Paulo não é só o maior teólogo, mas o que mais sofreu pelo Evangelho. Paulo sabe o que é a dor da perseguição. Paulo sabe o que é a dor da decepção. Paulo sabe o que é a dor da traição. Paulo sabe o que é ser abandonado.
apedrejado. Paulo sabe todas as dores que eu e vocês já sofremos. É este homem que está escrevendo esta carta. É este homem que vem trazer um estímulo para a igreja. Não é alguém que fica dentro de uma sala num ar-condicionado. É alguém que sai cavalgando, andando, implantando igrejas. Paulo, ele sabe a dor da pele. Paulo, ele sabe a temperatura das lágrimas. Paulo, ele sabe os vergalhões nas costas e as dores das algemas. E em nenhum momento Paulo diz, abandonem, parem, retroceda. Eu antes era romano, judeu, autoridade farisaica, e eu era honrado, determinava, mandava e matava, mas hoje sou perseguido para ser morto. Em nenhum momento das lágrimas, das lutas, o apóstolo Paulo diz que é para parar. Ele diz, é o inverso, ele diz, olha, que as minhas dores, que as perseguições que eu estou sofrendo, sirvam, de certa maneira, para que vocês prossigam para o alvo. E antes do versículo usado como tema, ele deixa-nos duas recomendações. E Paulo, novamente, um grande sábio da história, ele usa o tempo. A palavra tempo já foi muito usada como estudo pelos grandes filósofos. Já foi estudado extremamente. Para nós, sabemos que para nós o tempo humano é cronos, mas o tempo de Deus é o tempo kairos. E Paulo diz aqui no versículo 13, irmãos, eu não posso dizer que eu cheguei. E aí Paulo, que é formado em filosofia, usa a palavra perfeição. A palavra perfeição não pode ser usada para o ser humano, porque uma das primeiras coisas que Deus me ensinou enquanto eu estava estudando, que nós somos uma obra inacabada. Ei, você não acabou ainda. A obra que Deus começou em você não terminou ainda. Você não é perfeito, nem perto está da perfeição. Deus nos criou e nós estamos em constante aperfeiçoamento. Não há ninguém no nosso meio que é perfeito. Todos somos iguais perante o Senhor, uma obra em aperfeiçoamento. Por isso, nessa noite, eu quero que você entenda que você não é menos. Você não é inferior. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E Ele tem um projeto na sua vida. O apóstolo Paulo diz, eu não sou perfeito. E por mais que eu seja o apóstolo que foi até o terceiro céu, eu não julgo que eu tenha alcançado. Por mais que eu fui o único que disse, me siga. Assim como eu sigo ele se colocou como referencial. Ele disse, eu não sou perfeito. Mas tem uma coisa que eu queria dizer para vocês que eu aprendi e que é bom a gente entender. E vem a primeira lição. E hoje, nesta noite, eu vou deixar apenas duas. A primeira lição que o apóstolo Paulo diz é: deixe o passado no passado. O lugar do passado é no passado. Se tem uma coisa, igreja, Paulo dizendo que vai lhe atrapalhar a ir para o alvo, é ficar preso no passado. E eu fui dizer, Deus, me ajuda. E o Senhor foi ministrando ao meu coração sobre as feridas que nós carregamos do passado. E as irmãs sabem muito bem porque são mulheres de Deus. Todos nós temos uma história, todos nós estamos na mesma jornada. Todos nós somos obras inacabadas e nós temos feridas. As feridas que nós passamos, por mais difícil que seja, ouça isso, é Deus falando com você. Tinham um propósito. Doeu, sangrou,
que nós tivemos foram difíceis. Mas feridos a gente tem. E aí Deus foi ministrando ao meu coração, me disse para mim algo assim: a faca que te feriu no passado, está lá no passado. A faca que te feriu não está no presente. Ela não pode mais fisicamente ferir você. Mas você, por vezes, permite que ela volte a te ferir. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes as dores que nós sentimos no passado e que deveriam ter ficado no passado voltam. Voltam com as nossas lembranças. E Paulo diz: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo. Mas Ivan, tem como se esquecer? Não. O Paulo está usando uma linguagem figurada. Você só esquece quando tem aneurisma. Você só esquece quando tem uma amnésia. Mas ele está dizendo: entenda que a ferida ficou lá atrás. A ferramenta que foi usada para ferir você ficou lá atrás. E eu vou dar exemplos. A piscina que você quase se afogou ficou lá atrás. Não tenha medo mais de chegar perto da piscina. A moto que te derrubou ficou lá atrás. O carro que você bateu e que até hoje te impede de dirigir, ficou lá atrás. As pessoas que te feriram, te decepcionaram, traíram a tua confiança, ficaram lá atrás. E é hora, sabe do quê? Nesta noite, simbolicamente, o que Paulo está dizendo: você talvez está carregando esses agrilhões. Você anda carregando essas correntes. Você anda muito pesado. Feriram você, machucaram você, tentaram matar você, e você continua se sentindo ferida, se sentindo magoada, se sentindo. Mas é hora de pegar essas feridas e deixar aonde elas deveriam estar, lá atrás. Lá atrás. Aquela faca está lá atrás. Mas eu permito. Mas Ivan, como eu faço? Eu sinto. E aí o Espírito disse: essa noite é noite de cura para a minha igreja. A cicatriz que ficou em você. Ivan, eu vejo a cicatriz. A cicatriz não deve ser olhada como um sinônimo de fracasso, mas um sinônimo de superação. Você venceu. Eu não sei, só minha esposa deve me conhecer dessa maneira, mas nessa perna direita eu tenho várias cicatrizes embaixo. E nessa perna também. Quem vê fala: o que foi isso? Eu falei: eu fui para a guerra. Mas a vida é uma guerra. Aqui um pastor alemão mordeu, arrancou um pedaço enorme. Eu era pobre, no interior de São Paulo, deveriam ter feito enxerto, mas não tinha dinheiro, não tinha jeito, e ficou um baita buraco. Aqui, o meu pai dirigindo bicicleta, subindo o morro, e eu atrás dançando, balangando. De repente o pé escorregou e no meio do raio da bicicleta, e arrancou um pedaço. E aí eu fui no farmacêutico, não tinha médico bom em Pissarras. E ele falou: passa essa pomada. Passou a pomada e eu, tudo bem, não tinha nada. De repente a pomada fez uma crosta em cima. E aí embaixo começou a inflamar. E aí eu voltei, ele falou: agora eu vou ter que arrancar. O quê? Arrancar. Aqui, na direita, eu tenho vários pontos. Eu era um menino levado, comia um montão de coisa, de porcaria. E uma vez nós fomos caçar lagarto. Quem comeu lagarto já? Olha, bastante gente, rapaz. Olha só. Pensei que era só eu que comia. Mas o lagarto estava envenenado, eu acho. Tinha comido uma cobra o meu, sabe, pastor Léo? Eu comia aquele lagarto, parecia um franguinho. Falei: maravilha. Um mês depois começou a pipocar coisa em mim. Coceirinha, pipocar. E quanto mais eu coçava, mais aumentava.
E eu fui, nada. Até que eu cheguei no médico e ele falou, eu tenho a receita para você. Bezetacil. E durante muito tempo, não só porque ser crente, muitos anos da minha vida, eu não tive shorts. Eu não andava de shorts. Todo mundo ia brincar de vôlei, basquete, eu ia de calça. Só falava, você não tem um short? Não, é que eu gosto mesmo, melhor, tal. Mas eu tinha vergonha da minha cicatriz. Mas hoje, o mais velho, eu entendo que o cachorro poderia ter pego na minha garganta, mas ele só levou um pedacinho da perna. Eu poderia ter caído da bicicleta para trás e batido aqui a nuca e ter morrido, mas só foi um pedacinho da canela. Eu poderia ter tido uma infecção que fosse generalizada e ter me matado, mas só ficou uns pedacinhos. Então a cicatriz que você tem, oh Jesus, quer dizer que Ele cuidou de você, que Ele não permitiu que te matasse. Por mais dolorido que seja, e por muito tempo eu olhei, irmãos, e doía. Eu falava, quando eu ficar rico, se um dia eu ficar, vou fazer uma plástica aqui. Isso sem contar o braço que minha mãe derrubou sopa. Ela veio, bateu na quina da cadeira, derrubou sopa quente. Ficou aqui o braço inteiro. É melhor parar por aqui, porque senão eu vou pregar só sobre cicatriz. Em mim, né? O dedo que eu fui cortar a cana e quase tirei ele fora. Mas eu quero que você lembre de cada cicatriz que você tem. E aí Paulo diz o seguinte, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Tentaram matar você, mas não sabiam que você podia continuar vivo. Pensaram que com essa enfermidade você ia morrer, mas você resistiu. Já tinham preparado a sepultura, mas você está vivo. Estavam dando gargalhadas que com isso iriam parar você, mas daí você disse, só para eles se frustrarem, eu vou continuar de pé. As cicatrizes que você tem, elas não são vergonha, são marcas de guerra. Dizem que vocês são guerreiras, que nós somos vencedores, e este corpo um dia será desfeito, e o Senhor nos dará um novo corpo glorioso, e lá não haverá mais marca, lá não haverá mais quebradura, e nós passaremos toda a eternidade louvando o nome do Senhor. E eu me lembro de Mefibosete. Era um menino perfeito, mas de repente os seus pés se quebram. Ele se esconde, vai para Lodebar. Eu estou encurtando a história. E é assim que Deus vai fazer nesta noite. Algumas feridas da tua vida te levaram a Lodebar. Se esconder, se refugiar. Se possível fosse, ele cavaria um buraco para não viver com os seres humanos. Mas um dia, se ouve o barulho de uma carruagem. Lodebar não tinha carruagem. No máximo tinha um cavalo pangaré. E se ouve um alvoroço. O que é isso? Não é normal isso. Não é pangaré, não é cachorro vira-lata. Isso é um barulho diferente. E alguns correm e dizem, é uma carruagem. Deve ser os mercadantes. Não. É superior. É a carruagem do rei. E a carruagem passa e todo mundo vai para onde? Ou quem sabe pelo menos cortou o caminho e resolveu passar pela terra dos abandonados e esquecidos. E ela vai para na casa
de Mefibosete. E desce o arauto e diz: o rei manda te chamar. Eu vou repetir porque isso é profético nesta noite. O rei manda te chamar. E aí você diz, como Mefibosete: mas eu estou com os pés quebrados. Como eu vou me apresentar ao rei? Ele diz: mas não é só isso. Para eu me movimentar, dói. Só quem quebrou sabe. Dói para se movimentar. E ele diz: mas mais dor do que a dor do osso é a dor da vergonha. Você está com dor? Está sentindo a dor aí, né? A física, a emocional ou a da vergonha? Como eu vou voltar a cantar? Está doendo. Como eu vou voltar a pregar? Está doendo. Mas ele vai. Com dor mesmo, ele vai. Prossiga. Prossiga. Ele vai. Entra na carruagem, vai pensando: como será me apresentar ao rei? E diz a história que Mefibosete senta à mesa. Assentado na mesa, penso eu, numa bela toalha. O mais importante não eram os pés quebrados. O mais importante é que ele estava de volta sentado à mesa do rei. Às vezes Deus não precisa nos curar plenamente ou tirar até a cicatriz. O que importa é a gente sentar de volta na mesa do rei. Com dor, com vergonha, Deus te diz: é hora de voltar à mesa do rei. A carruagem chega nesta noite e diz: é hora de voltar a sentar na mesa do rei. Mas eu estou quebrado, é hora de voltar, o rei te chama. Eu estou com dor, é hora de voltar, não independente. A sua condição não pode te impedir de sentar na posição que Deus tem para a tua vida. E eu vou repetir: a tua condição não pode impedir a posição que Deus tem para a tua vida. Receba cura nesta noite, receba restauração nesta noite, seja curado nesta noite. Mantenha a sua mão para o céu um pouco. Desce o azeite fresco, desce o azeite de cura, desce a unção de cura. O Jeová que sara e cura está neste lugar. Agora precisamos deixar o passado. E precisamos parar de ser saudosistas de uma vida baseada no passado. O que nós tivemos no passado serviu para atender às necessidades da época. A solução, a unção e as ferramentas do passado não podem resolver os desafios do hoje. O que nós tivemos no passado não servem para a época de hoje. Para as necessidades atuais, ouça isso: Deus tem ferramentas atuais. Querer usar a ferramenta do passado é como se nós tivéssemos um problema com computadores lentos e nós disséssemos: vamos resolver, traga-me lá uma máquina de datilografia. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo está dizendo: eu sofri, me quebraram, me bateram, e eu tinha tudo para ficar olhando para o passado, mas eu continuo olhando para o futuro, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de novidade. Um Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. Um Deus que eu sirvo é um Deus que renova a sua misericórdia e a sua graça a cada manhã.
Um Deus que eu sirvo é um Deus que eu não preciso me lembrar do tempo de glória do meu ministério do passado. Eu não tenho que lembrar do tempo de glória que eu cantava no passado. Eu não tenho que lembrar do tempo de glória da igreja do passado, porque meu Deus não ficou no passado. O meu Deus está vivo, está presente no presente, e é um Deus que é poderoso para continuar fazendo, e é um Deus que continuará fazendo até chegarmos nas mansões celestiais. Sabe qual é o perigo de eu viver no passado? É o risco da incompatibilidade com a cronologia. Tem gente que no passado era criança, foi machucado como criança, mas hoje é adulto. Se você foi ferido como criança, as circunstâncias eram diferentes. Agora você é adulto e Deus está cuidando de você. Se você fracassou no passado, você tinha uma posição no passado, mas hoje tem uma nova posição. Não se compare com o passado, porque hoje tudo é diferente. As circunstâncias do passado não podem ser comparadas com a realidade do presente. A realidade econômica, social, política, religiosa. Nós precisamos entender que se nós ficarmos no passado, a nossa mente não pode ser transformada. Sabe o que Deus me diz? Que Ele quer transformar mentes. E Ele é especialista em transformar mentes. Quem sabe você traz uma mente triste, aprisionada, você não consegue voar como águia, porque você está preso às correntes do passado. Mas nesta noite é uma noite de cura para você. Você já deve ter visto aquela imagem de um passarinho preso na gaiola com a portinha aberta. O que eu vejo espiritualmente é isso. Pessoas que poderiam estar voando livres nas asas do Espírito, mas continuam presas dentro de uma gaiola. Eu quero dizer, a carruagem chegou e te chama, sai para fora. Não há tempo de nós falarmos sobre o que Paulo fala, prossigamos para o futuro. Mas eu quero sintetizar para orar com você. O futuro, ele é certo com Cristo Jesus. Não tema o futuro. O futuro pertence a Deus. A resposta de Deus é: tranquilize a sua alma e o seu coração. O Senhor está na sua embarcação. O mesmo Deus que te criou e vem zelando de você continuará presente. Ele é o teu noivo. Ele é o teu marido. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. E Ele tem cuidado de você. Nós entendemos que no futuro nós teremos muitos ciclos e fases diferentes, mas o Senhor sempre estará conosco. E nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo diz: é tempo de avançar. É tempo de prosseguir. As coisas do passado, a partir de hoje, ficarão no passado. E o Senhor, que é do passado, do presente e do futuro, tem coisas novas para a sua igreja. Se você acredita que Deus tem coisa nova para a sua vida, coloque-se de pé em nome de Jesus. Louvor, venha me ajudar. O horário voou. Mas eu tenho certeza que o que Deus tinha para falar já falou. E eu não preciso esperar o louvor vir aqui. Mas nesta noite, eu tenho certeza que a palavra teve destino certo. Esta noite é noite de cura para a sua vida. Aonde a página do passado virará e ela ficará no passado. E a partir de hoje você sairá livre. Ninguém poderá te acusar. Você não é refém de ninguém. Você não é escravo de ninguém. Você é serva do Altíssimo. E é o Senhor que cuida de você. E eu quero te dar a oportunidade de orarmos juntos. Eu quero desafiar você que sentiu de Deus, que essa palavra foi para o seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a vir aqui. Não tema. Não tema. Mefibosete foi chamado. Venha. Venha. A carruagem chegou. Venha.
e apresente-se na mesa do rei. É hora de voltar à mesa. É o novo tempo para o teu ministério. É o novo tempo para a tua vida. É o novo tempo para a tua saúde. Venha. Venha. Não é hora de... Vamos orar uns pelos outros, queridos. O Senhor está curando. Enquanto você está dando os passos, o Senhor começa uma cura. Enquanto você está vindo, veja pelos olhos da fé que as correntes estão sendo quebradas. Enquanto você vem, a timidez, a insegurança, a fraqueza, a vergonha está ficando lá no banco para trás. O Senhor está mudando a tua história nesta noite. Na galeria, se tiver alguém, desça, venha. Se você está vindo precisando ser renovado, se você precisa de algo novo, de um tempo novo, venha. Venha, venha. O bálsamo do Senhor está nesse lugar, está fresco. O bálsamo do Senhor está fresco. Feche seus olhos agora, o bálsamo do Senhor está fresco. Sinta o agir do Espírito de Deus. O Senhor começa a mudar a sua mente. O Senhor começa a mudar o seu coração. Sinta os seus braços se fortalecendo. Sinta as suas pernas se fortalecendo. O Senhor te levanta nesta noite. O Senhor te restaura nesta noite. O Senhor te fortalece nessa noite. Promessas são renovadas nessa noite. A unção de Deus desce neste lugar. Se você é batizado, fala em novas línguas. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te curar. O passado ficou para trás. As cadeias estão sendo quebradas. Salte na presença dele. Sinta a presença. Seja curado, seja curada. Sinta essa presença na galeria. Embaixo, seja tocado. Tentei me esconder. Você não me vê. Sim, Deus. Mas A tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Adore a Ele. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. A mão da glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Seja E a renovada. voz que saiu. Seja curada, sinta o bálsamo de Deus. E o meu